Você sabe por que a gasolina tá cara? Você sabe por que o óleo diesel tá caro? É porque esse Brasil tinha uma grande distribuidora chamada BR, que foi privatizada, e agora você tem mais de 400 empresas importando gasolina dos Estados Unidos ao preço de dólar, quando nós temos autossuficiência e produzimos petróleo em reais. O que você achou dessa fala do Lula, hein? Eu tô louco pra ver o que você vai falar aqui nos comentários. Aproveita pra contar também quanto que tá a gasolina aí na sua cidade. A gasolina tá custando um absurdo porque o preço dela depende da cotação do petróleo no mercado internacional. Só que o Brasil produz petróleo e produz muito. Será então que o nosso país não é autossuficiente? Por que será que a gente precisa importar, hein? Fica aqui comigo até o final do vídeo pra você entender essa história direitinho. Fala, dinheirudo! Bom demais da conta! Olha aqui esse gráfico que a gente pegou no site do IBP, que é o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Na linha verde está a quantidade de barris de petróleo produzidos aqui no Brasil. Em 2021 foram 2,9 milhões por dia, tá vendo? Na linha azul está a exportação, que em 2021 foi de 1,3 milhão de barris por dia em média. E na linha vermelha é aquela que é considerada por muitos o desaforo do mercado brasileiro de petróleo, a importação, que em 2021 foi de 200 mil barris por dia em média. Na verdade, a importação já foi até maior, né? Em 2013 e 14, por exemplo, o Brasil importou uma média de 400 mil barris de petróleo por dia, o dobro de hoje. Olhando esse gráfico, muita gente acaba pensando assim, né? Uai, bem que o Brasil podia exportar menos e zerar a importação, né? Que era muito mais vantagem. É assim que você pensa mesmo? Então, lamento te informar, James, mas não tem jeito de fazer isso não. Não nas condições atuais da nossa infraestrutura de refino. Já que eu te explico o motivo disso, mas antes, convite rápido para você, meu amigo que está assistindo a gente aqui. Muito obrigado por estar aqui. Convido você para se inscrever aqui no nosso canal, porque muita gente assiste e vai ver nem é inscrito, né? Então clica aí no botão vermelho que é de graça e assim você não perde vídeo nenhum que mostra como economizar e fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Bora nessa? Mas voltando para gasolina, claro, né? Tem a questão da importação. Mas antes disso é importante você entender que autossuficiência não é tudo. Um país pode até ser autossuficiente na produção de alguma coisa, né? Mas quando se trata de comércio, existem outras variáveis na questão. E uma delas se chama dinheiro. E você sabe que dinheiro pesa muito na balança, né? Por exemplo, pensa aí no etanol. Você sabia que o carro movido a álcool é uma invenção brasileira? É, meu amigo. Foi um engenheiro que desenvolveu a tecnologia para o governo como forma de fugir do petróleo que estava em crise lá na década de 70. O etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar, que tem para todo lado aqui no Brasil, né? A alambique então nem se fala. O nosso país tem uma infraestrutura que faria a gente ser autossuficiente na produção de etanol, mas mesmo assim a gente precisa importar. E ouvindo tudo isso aí, eu sei que você tá perguntando isso. Como é que pode um trem desse, né? Logo o Brasil com tanta plantação de cana-de-açúcar importar etanol? Bom, até 2007 a indústria era estimulada por meio do BNDES a produzir etanol, né? Mas aí veio a descoberta do pré-sal. Aí a produção do petróleo começou a ganhar mais atenção e o etanol foi ficando cada vez mais de lado. E para piorar, teve o controle de preços dos combustíveis durante o governo Dilma, sabe? Aquela interferência que causou uns 100 bilhões de reais de prejuízo para a Petrobras. Sabe, né? Mais do que toda a Lava Jato, inclusive. E o que foi um fato convenientemente deixado de lado lá no discurso do começo do vídeo que a gente viu aqui no Lula, né? Ah, pra deixar bem claro pra você, meu amigo, eu não tenho apreço por político nenhum, viu? Aliás, o melhor seria você ir contra o sistema, parar de defender político, parar de depender de migalhas deles. Ficar independente de esmola, sabe? E construir a sua vida, cuidar de quem você ama, apesar dos políticos. Aliás, se as pessoas dedicassem o tempo que elas passam defendendo o político, reservando esse tempo para a própria vida, saúde, carreira, bem que o Brasil podia ser bem diferente, né? Mas enfim, meu amigo, eu sei que muita gente ainda não tá pronta para esse papo, então voltemos para a gasolina. Tem gás aqui. Voltemos para a gasolina, que é um assunto bem menos inflamável que a política. Naquela época, a gasolina ficou com um preço estável, enquanto o álcool encarecia. E aí não teve jeito, né? Ele foi perdendo ainda mais espaço no mercado e várias usinas até quebraram. As usinas
governos que continuaram viram que valia mais a pena ficar produzindo açúcar, né, que dá mais dinheiro. Como se não bastasse, tem um outro detalhe desse negócio aí do preço do etanol. O Douglas Pina é head de mercado urbano da Enderred Brasil. Ele explicou que o etanol costuma acompanhar os aumentos da gasolina por uma questão de regulação de mercado e para que seja possível manter os estoques desse combustível. Tá entendendo o que isso quer dizer? Se o álcool ficar muito barato, todo mundo vai comprar e ele vai acabar. E para não deixar isso acontecer, tome aumento de preço. E do ponto de vista de lei da oferta e da demanda, isso faz sentido mesmo, né? Afinal, para que você vai cobrar R$5 se as pessoas estão dispostas a pagar R$6,50 e estão precisando de mais do produto, né? Tô explicando isso para você sobre o etanol, para você ver que esse negócio de autossuficiência é um negócio bem complexo, viu? Porque o mercado depende de muitas variáveis. Mas agora é hora de você entender direitinho por que a gente exporta e importa petróleo e por que isso impacta totalmente o preço que você vê na bomba de gasolina na hora de abastecer. Você quer saber por que o Brasil não diminui as exportações e zera as importações? Digamos que o motivo é simples de entender, mas difícil de resolver, como tudo na vida, né? Ao contrário de muita teoria da conspiração. Entender o mundo é relativamente fácil, né? Não costuma ter nada místico, sobrenatural, interesses escusos, nada disso. Mas as pessoas tendem a simplificar na solução, né? E aí você vê que muita gente ainda cai no conto da bala de prata dos políticos. E não tô falando só do Lula não, viu, meu amigo? Todo político é assim. O lance é o seguinte, a gente exporta o petróleo pesado e importa o petróleo leve. O petróleo leve é fácil de refinar e o pesado é barrento, mais difícil e caro de refinar para fazer ele virar o combustível utilizável. O petróleo extraído aqui no Brasil, em campos mais rasos, por exemplo, é o pesado. O da Arábia Saudita, por outro lado, é o leve. E em cada lugar do planeta tem um tipo de petróleo. E tem um petróleo famosão que você já deve ter ouvido falar por aí, que é o Brent. Quando você ouve falar que o petróleo subiu, é provável que eles estejam falando da cotação do Brent, né, que é um petróleo referência. Ele é um tipo leve de petróleo que é produzido no Mar do Norte, que fica na Europa, e ele é negociado em Londres. Tá, mas e daí que a gente produz petróleo pesado? É só dar um jeito de refinar ele e fazer ele ficar leve, não é? Só que a coisa não é tão simples quanto pode parecer não, meu amigo. Bento Albuquerque, que é o ministro de Minas e Energia, disse que o Brasil ainda não consegue processar o óleo bruto extraído dos campos para atender o mercado interno. Isso, sabe por quê? Segue o fio aqui comigo. No Brasil existem 17 refinarias de petróleo, 13 da Petrobras e as outras 4 são a Dax Oil na Bahia, a Univen em São Paulo, a Manguinhos no Rio de Janeiro e a Rio Grandense no Rio Grande do Sul. Das 13 refinarias da Petrobras, 11 foram criadas antes de 1980 e elas foram pensadas para refino de petróleo leve, porque na época o Brasil importava petróleo demais da conta e era petróleo leve. Na época a gente não tinha necessidade de refinar petróleo pesado, que nem acontece hoje. Então boa parte das nossas refinarias não dão conta de processar o petróleo pesado. E aí, como a gente não consegue fazer esse refino, a gente manda o pesado para fora e traz o leve para cá, sabe? Que vem principalmente da África e do Oriente Médio. O que algumas refinarias aqui do Brasil fazem é misturar o petróleo leve com o pesado, né? Criando o tal do blend de petróleo para poder fazer o refino mais fácil. Mas aí você poderia pensar assim, então, só precificar o petróleo nacional em reais e o petróleo importado em dólar. Mas não tem jeito de fazer isso também não, champs. Pensa aí na carne, por exemplo, a gente produz a carne que a gente consome e mesmo assim ela é precificada em dólar. Ou você acha que o produtor vai querer vender mais barato aqui do que lá fora? Te dou um doce se acertar. Claro que não, né, meu amigo? Sabe o aumento da carne que tem acontecido ultimamente? Então, olha aqui o gráfico de um ano da cotação do boi gordo. Você tá vendo por que a carne que você compra tá cada vez mais cara? Aí você podia pensar assim, então vamos proibir as exportações, porque não é justo a gente produzir tanta carne e ainda pagar tão caro nela. Então, né, proibir exportações, proibir justamente aquilo que faz a gente ter um PIB positivo, né, aquilo que faz o nosso país crescer. Então, quem sabe a gente já não aproveita e proíbe também as importações, coloca tudo as empresas para cumprir o papel social e implanta o socialismo daqui de uma vez por todas. Viva a revolução! Assiste esse vídeo aqui depois pra você ver qual dos dois dá mais certo, socialismo ou capitalismo. Spoiler, é o capitalismo.
Além do petróleo e da carne, tem mais um monte de coisa que é precificada em dólar e tem a cotação no mercado internacional. Tipo trigo, né? Tanto é que com a guerra na Ucrânia, que é considerada o celeiro da Europa, o preço do trigo explodiu. Olha o gráfico aqui de um ano do preço do trigo. Tá vendo essa subida aqui no final do gráfico? É por causa da guerra na Ucrânia, né? E é por isso que o preço do quilo do pão francês já chegou nos R$20 em alguns lugares, vê se pode. Só que de todas as commodities, talvez seja o petróleo que mais incomoda quando aumenta de preço, né? Porque ele tem encarecido muito mais do que as outras. Até porque gasolina não é só pra você dar uma volta no seu pois é não, meu amigo. Não adianta nem você tentar boicotar o posto, porque o aumento no preço dos combustíveis faz aumentar diretamente o preço dos alimentos que precisam de frete para chegar até você, ou para os insumos chegarem aos produtores, claro. Eu já te mostrei, né, o gráfico de um ano do boi gordo e do trigo. E agora eu quero mostrar para você o petróleo Brent. Se o petróleo encarece, a Petrobras reajusta o preço. Se ela não fizer esse reajuste, o que vai acontecer com a diferença de preço? A Petrobras tem que bancar, né? Vamos supor que você tenha uma indústria. Aí o preço da matéria-prima aumenta 20, 30, 40%. Será que você vai absorver esse aumento para poder ajudar os seus clientes? Pode até passar pela sua cabeça a possibilidade de fazer essa boa ação, né? Mas a verdade é que se você fizer isso, você vai quebrar. Mês que vem você já não vai conseguir pagar seus fornecedores. Você fez uma boa ação durante um mês e quebrou, né? O que adianta? Aí você não vai poder ajudar mais ninguém e não tem de onde tirar nem o seu próprio sustento. Você pode ficar sem dinheiro e ainda ficar devendo para os seus fornecedores e empregados. E agora tem um monte de famílias sem renda porque a sua empresa quebrou, né? Tentando absorver o aumento de preços da matéria-prima. Mesmo se a sua empresa tiver um pouco mais de dinheiro em caixa, o que vai acontecer é ela demorar um pouco mais para quebrar. Mas isso vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Então será que a gente pode mesmo exigir que a Petrobras pague uma parte da gasolina que você coloca no seu carro? E veja você como são os governantes, meu amigo, como eles são oportunistas. Quem mais ganha dividendo da Petrobras, claro, são os acionistas majoritários, ou seja, o próprio governo. Você quer fazer benfeitoria? Pronto, usa o dinheiro dos dividendos, né? Ah não, esse já está alocado para outras coisas. Então o negócio é cobrar da empresa o seu papel social, né? Muito legal fazer cortesia com chapéu alheio, né não? Lembra você que tem estrangeiros, brasileiros, milhares de pessoas investindo na empresa, acreditando que a função dela é a de qualquer outra empresa, né? No mundo capitalista, que é dar lucro. Porque se não fosse assim, por que a empresa foi para a Bolsa de Valores, né não? Eu sei que muita gente não entende isso, mas eu convido você a voltar lá na questão do etanol para você entender. Como que tanta produção aqui de um produto ridiculamente mais simples de processar, né, com relação ao refino do petróleo, porque que nem assim a gente consegue deixar o etanol baratinho? E você não vai ver político nenhum lutando para que a gente seja autossuficiente em álcool, né? Porque você viu que não adianta nada. Ou energias mais limpas, tipo carro elétrico. Até a Petrobras devia estar investindo nisso, né, meu amigo? Vamos combinar. Investindo de maneira significativa, eu digo. Você tá vendo um monte de fatores que estão envolvidos no preço da gasolina? Meu amigo, como sempre, desconfie de soluções rápidas e simples para problemas tão complexos. Político consegue dar palpite até na Petrobras, mesmo que o partido tenha sido envolvido no segundo maior caso de corrupção do mundo nessa empresa. Vai entender. Mas agora eu quero saber o que você acha disso tudo. Será que tem jeito da gasolina ficar mais barata ou pelo menos parar de encarecer? E o etanol, será que ele vai se tornar uma boa opção para o brasileiro ou vai seguir encarecendo também? Me conta aqui embaixo o que você acha e compartilha esse vídeo com todo mundo, porque eu tenho certeza que tá muita gente querendo entender por que a gasolina não para de subir. E assiste esse outro vídeo aqui onde a gente contou para você por que a gasolina tá tão cara, quase chegando a R$10, né? Tem gente falando nesse valor já. Vem aqui para você entender que a gente fala o contexto todo da guerra, por que isso está impactando no preço da gasolina. E conta aqui também quanto que tá a gasolina na sua cidade. Conta aí qual cidade você é e quanto que tá custando a gasosa na sua cidade. Valeu, tudo de bom. Tchau.